vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Boa noite, amada e querida Igreja do Senhor, e minha também, né? É um motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, mais uma vez, participando desse culto, e dessa vez na direção do culto. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós, né? Que o Senhor possa estar falando cada dia aos nossos corações, né? Através da sua palavra. E estaremos lendo juntamente com os irmãos o Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo 10. Estaremos lendo todos juntos. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Nós podemos perceber, né, que Deus em todo tempo, né, Ele está conosco, né? Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o mais íntimo do nosso interior. Nós podemos sentir, né, a Sua mão a todo momento, até nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, né, que essa pandemia estamos vivenciando. Nós podemos sentir, né, a mão de Deus, a presença dEle ali em todo momento, cuidando de nós, nos protegendo e nos imunizando, né, de todo o mal. E em todo tempo precisamos estar com nossos corações, né, agradecidos a Deus e entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus em todo momento, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e nós devemos sempre estar com nossos corações voltados para Deus, né? Sendo gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito. E
Nesse momento estaremos ouvindo participações musicais, né? Que o Senhor possa estar, através desses louvores, falando aos nossos corações. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu de vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, pois lá na glória verei Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Paz de Cristo, amados irmãos, a canção que iremos cantar nesse momento, que como título Todavia me alegrarei, e ela fala que o choro dura a noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Você seja vitorioso no nome do Senhor Jesus. Amém?
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro uma noite, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me Agradecemos ao irmão Gilmar e ao irmão Luiz pela bela participação musical que eles trouxeram nessa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos. Nesse momento estaremos passando a um momento de oração e logo após o momento de oração estaremos ouvindo a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus preparou e colocou no coração do mensageiro dessa noite. E que Deus possa estar falando aos corações de cada um de nós nesse momento. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Eu fui convidada para estar orando. Peço a todos que fechem seus olhos, eleve o pensamento a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Eu peço a Deus pelo dirigente, peço a Deus pela vida de todos os pastores, peço pelas irmãs, pelos jovens, pelas crianças, peço por todos, Senhor Deus. Os enfermos, Senhor, que esteja com eles, trabalhando, Senhor, na sua vida, Senhor, curando, Senhor, de acordo com a sua santa e poderosa vontade. Perdoa nossos pecados, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus.
Agradeço a Deus, né, por mais uma oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, para fazer essa oração, né. Que, se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Muito obrigado, Senhor Deus, por estar aqui, ó Pai, mais uma noite, Senhor, para engrandecer, Senhor Deus, de louvar e bendizer, ó Pai, seu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, apesar, ó Pai, dessa pandemia, ó Pai, que nós estamos passando, mas o Senhor Deus, tem nos ajudado, Senhor Deus, tem nos feito, Senhor Deus, nos manter de pé, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, eu venho pedir, ó Pai, que abençoe, Senhor Deus, cada enfermo da sua igreja, abençoando, Senhor Deus, a irmã Dulciné, a irmã Juraci, Senhor. Toma essas vidas nas suas santas mãos, Senhor Deus, que elas possam ser abençoadas por Ti, Senhor Deus. E nesse momento eu venho lhe pedir, ó Pai, pelo mensageiro, ó Pai, desta noite, ó Pai, que vai trazer a mensagem. Toma a vida dele nas suas santas mãos, Senhor Deus, que venha ser uma mensagem, ó Pai, abençoada por Ti, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, vir de encontro no nosso coração, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também as pessoas que estão enlutadas. Toma cada um deles nas suas santas mãos, confortando o coração de cada um, ó Pai, que possa ser confortado por Ti. Abençoa a minha vida, Senhor Deus, e dá, Senhor Deus, uma noite de paz, tranquilidade na Sua presença. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, da nossa igreja, Senhor. Toma cada um deles nas suas santas mãos. Perdoa, Senhor Deus, meus pecados, dirige a minha vida, dá uma noite de paz na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Juntos para meditarmos, refletirmos, meditarmos na santa, poderosa Palavra de Deus, que é, sem sombra de dúvidas, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz orientações, conselhos, ela nos traz normas de práticas para a nossa vida, para que possamos viver bem nos dias que estamos atravessando, durante toda a jornada da nossa existência terrena. A Palavra de Deus, ela estará sempre nos norteando, e melhor ainda, nos norteando para andarmos na direção de Deus e para a direção rumo aos céus. Então eu gostaria que você orasse comigo neste momento e logo após iremos ler a poderosa Palavra de Deus, vamos fazer uma reflexão e vamos então aplicá-la, guardá-la em nossos corações. Não apenas guardá-la, mas praticá-la com muita intensidade. Falemos com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com as ovelhas que Tu me destes, que Tu tens me dado, com os seus familiares, com os seus vizinhos, os amigos, pessoas de perto e distantes, mas que compartilham conosco da Tua Santa Palavra. Que ela nos abençoe, que ela traga direcionamento para nossas vidas, posicionamento em relação ao Senhor e também uma decisão de Te seguirmos, pois Tu és o único caminho, a única verdade, a única vida que nós podemos ter e a esperança nossa enquanto vivemos neste mundo. Nos abençoa e fala-nos ao coração. Estamos prontos para ouvirmos a voz do Teu Espírito e eu estou à Tua disposição para ser usado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na noite de hoje eu quero ler o Salmo de número 139, alguns versículos deste salmo, salmo escrito pelo rei Davi, e que, sem sombra de dúvidas, tem para nós oportunidade de entendermos algo relacionado ao nosso conhecimento de Deus e também ao nosso relacionamento com Deus. O Salmo de número 139, que o rei Davi escreveu, tem como tema a onipresença e a onipotência de Deus. Eu não vou ler todo o Salmo, mas eu quero destacar aqui alguns versículos que nos chamam a atenção
e nos fazem refletir sobre uma pergunta que está nesse texto. A partir do versículo de número 7 até o versículo de número 17, eu quero ler esses versículos para a nossa reflexão. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É a pergunta do rei Davi, e é nesta pergunta que nós vamos basear a nossa meditação. Mas eu quero ler a continuação do texto para que você possa entender qual foi a resposta que Davi deu a esta pergunta. Vou repeti-la. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. E o rei Davi, quando nos traz esta pergunta, e quando ele descreve a incapacidade humana de fugir de Deus, vamos entender quem é esse rei Davi. Óbvio que a biografia de Davi é extensa, é profunda. Os atos de Davi estão registrados nos livros de Samuel, de Reis, das Crônicas dos Reis de Israel. Então, tem muita coisa preciosíssima para a gente pensar na história de Davi. Mas, ao examinar esta pergunta de Davi, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Esta pergunta é feita por um homem que conhecia a Deus. Aliás, quando Davi foi ungido rei, lá no livro de Samuel, quando Davi foi ungido rei de Israel, Israel já tinha um rei, já possuía um rei que reinou algumas poucas dezenas de anos em Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Mas Deus não estava feliz com Saul. Na verdade, Deus não estava nem feliz com Israel, o povo de Israel, porque ao longo da sua formação, da sua existência, do seu desenvolvimento e da propriedade de uma terra, Deus conduziu o povo diretamente usando os profetas para transmitirem a sua palavra, a norma como o povo deveria se posicionar sobre a terra, e o povo de Israel, com ciúmes dos outros povos que tinham um rei, e eles não tinham, eles tinham juízes, profetas juízes que julgavam pela palavra de Deus os atos do povo e que conduzia o povo às conquistas, a se estabelecerem nas terras conquistadas e a produzirem nelas o seu próprio sustento. O povo de Israel tinha ciúme dos outros que tinham um rei e queriam um rei também. E Deus lhes deu Saul. Lhes deu um rei que agia e pensava tal qual eles e não como Deus queria. E aí agora Deus observa
no meio do povo, um jovenzinho, adolescente ainda, e quando Deus o escolhe, diz que aquele moço era segundo o coração dele, de Deus. Interessante, não é? Porque Deus escolheu um adolescente segundo o coração de Deus. Muita gente pensa que um adolescente, um jovem, não podem viver segundo o coração de Deus porque não tem maturidade ainda. Alguns chamam até os adolescentes de aborrecentes, não é? que não se satisfazem com tudo, mas na verdade são jovens que estão à busca de conquistas, de maturidade para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, sonham muito. E Deus admira quem sonha, quem tem projetos para a sua vida. Não sonhos vãos, sonhos sem propósitos, sonhos sem sentidos. Ainda que alguns sonhos da adolescência realmente não vão se concretizar, porque alguns são fantasiosos, mas começam a desenvolver um ciclo de responsabilidade, de traçar os limites e a direção da sua vida. Alguns, se não tiverem bons mentores, vão escolher errado. Mas aquele jovem era um jovem obediente aos seus pais, jovem trabalhador, cuidava do rebanho dos seus pais, levando para apacentar em lugares distantes, muito distantes da sua casa, porque não havia pastos aos arredores e tinha que conduzir. Enfrentando perigos, aprendeu a se defender, defendendo o rebanho do seu pai, inclusive enfrentando animais selvagens, famintos, desejosos de matar ovelhas. E esse menino, ele aprendeu a ouvir as histórias acerca de Deus, a perguntar quem é este Deus, e isso agradava a Deus. E Deus disse: olha, Davi é um moço segundo o meu coração, e eu farei algo tremendo na vida dele. E esse algo tremendo seria transformar Davi no rei de Israel, o sucessor de Saul. E Deus começou a preparar Davi e ungí-lo para ser rei, mesmo sendo ele um pastor de ovelhas. Não é? Então eu diria que o primeiro rebanho de Davi, a primeira grande elementos que Davi tinha para coordenar, para mandar e para distribuir e apacentar e levar de um lado para o outro, eram as suas ovelhas. Mas fazia isso com desempenho fantástico, porque o rebanho do seu pai crescia e ele não perdia o rebanho do seu pai. Então veja bem, Deus viu no coração de Davi um coração íntegro, um coração honesto, um coração segundo a vontade de Deus e que estaria pronto para andar nos caminhos do Senhor. Este Davi, que era segundo o coração de Deus, ele faz esta pergunta que eu acho super interessante a partir do versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Poderia ser uma pergunta feita pelo próprio Saul, mas Saul não era um homem segundo o coração de Deus, não conhecia a Deus. Ao contrário, Saul era um homem extremamente vaidoso, ele andava de cabeça erguida, era um homem muito alto, de estatura muito grande, e olhava por cima de todo mundo. E agora, esse Davi não, era um jovenzinho pequeno até, né? Pequena estatura, mas não um anãozinho, mas de pequena estatura, um homem baixo, de estatura mediana. E este Davi, ele mesmo conhecendo a Deus, sendo escolhido por Deus, mas ele faz essa pergunta: para onde me irei? Ou para onde fugirei? Sairei do Espírito ou da presença do Senhor? Essa pergunta só pode ser feita por pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que sabem que Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é reto, Deus é perfeito, e que se o homem quiser andar na presença de Deus e usufruir dos cuidados de Deus, precisa procurar viver uma vida em integridade, em retidão, em pureza, em santidade, ou seja, se separando de todas as coisas perniciosas e das ofertas que este mundo tem para nós. Esta pergunta, ainda que muita gente pense que somente os ímpios é que podem pensar nelas, mas é uma pergunta natural, que é feita por pessoas
que são convertidas, eu diria hoje, pessoas que dos dias de hoje, pessoas que aceitaram Jesus, se relacionam com Deus, mas que, num descuido da vida, se distanciam de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos dessa natureza. Se você examinar no livro de Gênesis, você vai encontrar o Jacó, aquele da qual o Senhor trabalhou a promessa feita em Abraão para começar a fazer crescer a geração que iria se constituir no povo de Deus. Jacó era um fugitivo quando ele se encontrou com Deus. E ele era um fugitivo porque, na verdade, ele estava fora dos limites de Deus para a sua vida. Ele era um trapaceador, ele era um homem que havia comprado de uma maneira espertalhona a primogenitura do seu irmão, que era gêmeo com ele, mas nascera primeiro. Então, pela lei dos seus dias, da sua época, a primogenitura pertencia ao irmão gêmeo que nasceu primeiro. Mas ele comprou os direitos de ser o principal herdeiro de tudo dos seus pais, por trapacear, vender um prato de comida para o seu irmão que estava com muita fome, vendeu em troca da primogenitura. E o outro, com muita fome e não tinha uma experiência também com Deus, cedeu, não é? Cedeu aos desejos próprios seus, não buscou em Deus o socorro para a sua jornada. E quando Jacó está fugindo da ameaça de morte que Esaú, seu irmão, lhe tinha feito, ele na estrada, fugitivo, indo para a casa dos seus parentes, muito longe, muito distante, Esaú já tinha feito no seu coração um propósito que o seu pai, quando morresse, já estava próximo à morte do seu pai, ele iria matar Jacó. Jacó estava fugindo, tem um sonho e ele vê uma escada que começava na terra e tocava nos céus. Os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada, e Jacó, quando acorda, disse assim: eu não sabia que Deus estava neste lugar. Este lugar é a casa de Deus. E ele ergueu um altar ao Senhor ali e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele entendeu que Deus estava ali. Deus o encontrou quando ele fugia. Elias, quando estava no livro de Reis, quando estava fugindo de Jezabel, Elias disse: Senhor, todas as pessoas te abandonaram, só eu estou aqui e agora estou sendo ameaçado de morte. Elias fugiu da presença de Jezabel e fugiu de Deus, porque achava que Deus não poderia protegê-lo de Jezabel. Ora, se Deus o utilizou para derrotar os profetas de Baal e levar o povo a sacrificar, a matar todos aqueles profetas, como que Deus não poderia livrá-lo das mãos de uma mulher, a mulher rainha, que não conhecia o temor de Deus, vivia segundo os deleites e desejos da sua carne, e ele agora reclama, questiona com Deus que só ele tinha ficado. E o Senhor disse para ele: não, Elias, não é assim, mas nem assim Elias quis se convencer e fugiu para as cavernas. E mesmo assim Deus foi sustentá-lo, enviou corvos com alimentos para ele caminhar pelo deserto, até Elias poder entender qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. E Elias fugiu da presença do Senhor. Se você continuar procurando na leitura bíblica, você vai encontrar um homem que Deus chamou para pregar o evangelho na cidade de Nínive. E ele fugiu para Tarsis. Ele não queria obedecer à vontade de Deus, porque ele achava que ali ninguém iria se converter. Ele achava que em Nínive era um povo assassino, perverso, ninguém daria ouvido à sua voz e ele estaria correndo risco. E ele deve ter pensado: Deus está me mandando para a morte, não vou não. E embarcou em um navio e veio uma alta tempestade, até que Jonas entende que era o Senhor quem estava mandando, porque ele estava desobedecendo, e diz à tripulação: me joga nesse mar violento, porque tudo está acontecendo por minha causa. E de fato, Deus se manifestou ali, porque quando o jogaram no mar bravio, as ondas se acalmaram, a tempestade cessou, um grande peixe engoliu Jonas, e ele preferiu a morte do que obedecer a Deus. Mas
como disse o salmista, se eu descer à sepultura, ao mais profundo da terra, até ali a tua mão vai me guiar, vai me conduzir. E lá estava Deus junto com Jonas, lá no ventre daquele grande peixe. E quando Jonas ora e se arrepende, então agora Deus entende que Jonas estava pronto para obedecer a sua voz e atender ao seu chamado e fazer a sua vontade. E aí Jonas então prega à cidade de Nínive. O profeta Jeremias diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nem eu, nem você e ninguém neste mundo tem como fugir da presença de Deus. Há muitos crentes que estão fugindo da presença de Deus e começam a fugir de uma maneira muito estranha. Começam a fugir da oração, começam a fugir da leitura da palavra de Deus, de buscar a presença de Deus em oração, de conhecer mais a Deus através da sua palavra, de ter intimidade com Deus, de conversar com Deus, ouvindo a palavra de Deus. Há pessoas que se esquivam de obedecer a Deus, como no caso desses que eu citei, não é? Alguns conhecendo a palavra e alguns não a conhecendo, mas tendo a promessa de Deus na sua vida, se escusando de andar com o Senhor. E aí o salmista então vem com esta pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Algumas pessoas, quando estão fugindo da face de Deus, ainda tentam jogar diante de Deus uma desculpa esfarrapada diante dos seus fracassos e dizem assim: Deus me abandonou, Deus não anda mais comigo, Deus não caminha mais comigo. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo que a mão de Deus está nos tratando, Deus não nos deixa sozinhos. O rei Davi, nesse salmo, ele diz assim: é impossível fugir da presença de Deus. Ele diz: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Ele está dizendo: olha, se eu quiser ir para o lugar mais alto que existir, o Senhor ali está. E ele diz: se eu descer às profundidades do abismo e fizer nela a minha cama, ele fala como se fosse o desejo da morte, a sepultura. Ele diz, na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim mesmo: se eu descer para a sepultura, se eu morrer, mas até ali o Senhor está também. Meus irmãos, Deus nos acompanha a cada passo da nossa vida. Há um hino que eu gosto muito, as pessoas já me ouviram cantar esse hino, apesar de eu não ser cantor e não cantar legal, né? Mas já tem hinos que a gente gosta, a gente canta. E o hino diz: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não tenho label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Sim, passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Você entendeu o final do estribilho? A cada passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Na jornada desta vida, Deus não deseja que nós fujamos dele. Deus deseja intensamente que nós nos aproximemos cada vez mais dele. Que o nosso andar, que o nosso levantar, que o nosso caminhar seja impulsionado por ele, seja seguro pelas mãos dele, para estarmos bem juntinhos dele. É assim que Deus deseja de nós. E às vezes nós cantamos: segura na mão de Deus e vai. Mas quantas vezes nós estamos nos afastando, estamos tentando nos distanciar de Deus. E há algumas coisas que são instrumentos de nos distanciar da vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Aliás, o rei Davi diz que quando ele estava sendo formado, os seus ossos não estavam ocultos aos olhos de Deus, e muito mais ainda, que o Senhor ia escrevendo um a um no livro da sua vida. Sabe o que o Davi estava dizendo com isso? Que a história da nossa vida já está escrita
pelas mãos de Deus. Agora, Deus quer cumprir essa história. Me assusta profundamente de saber que Deus escreveu uma história da minha vida. E será que durante esses 65 anos da minha existência terrena, quantas vezes eu saí desta história e Deus teve que me trazer de volta de algumas vezes até de maneira doída, dolorosa, para que eu pudesse estar dentro da história de Deus, dentro do propósito de Deus para a minha jornada, para a minha existência. Quem sabe a luta que você passa hoje é Deus querendo trazer você de volta para a história que Ele escreveu para a sua jornada neste mundo, e você, por uma razão ou outra, saiu desse propósito. Ou então o Senhor quer nos ensinar a amadurecermos e produzir em nós o efeito extraordinário dessa experiência pessoal para abençoar outras vidas que precisam conhecer do amor de Deus, da graça de Deus, da presença benfeitora de Deus, salvadora, cuidadora, orientadora, curadora em nossas vidas. O rei Davi, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ir para um lugar muito longe, distante, olha o que ele diz: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele está dizendo que não importa para onde eu vá, a mão de Deus vai me guiar e a direita de Deus vai me sustentar, susterá. Deus é o condutor, o sustentador da nossa vida. Mas quantas vezes nós achamos que a minha vida é só minha, eu não tenho que dar satisfação nenhuma a ninguém, muito menos a Deus. Se eu acho que eu não tenho que dar satisfação a ninguém, dar um testemunho de Deus na minha vida, que dirá o próprio Deus? Eu me acomodo e vou me distanciando dele. Mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor nos acompanham. Jeremias, no capítulo 23 do seu livro, diz exatamente isso, que os olhos de Deus nos acompanham em todo canto, em todo o lugar. E aí Davi diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quanta gente tenta na calada da noite fugir da presença de Deus fazendo coisas erradas na sua vida. Pessoas que se enveredam pelo caminho das drogas, outros pelo caminho dos roubos, outros pelo caminho da prostituição, outros pelos caminhos dos vícios, outros pelos caminhos dos assaltos. E quantas coisas e outras tantas que as pessoas fazem no oculto, escondido, pensando que ninguém está vendo, não há problema nenhum, mas aos olhos de Deus ninguém se esconde. E o salmista, o rei Davi, diz assim: as trevas e a luz, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E ele continua dizendo: eu te louvarei porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E ele então canta um cântico precioso. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Eu queria que você descobrisse, como Davi descobriu, que nós estamos diante de um grande Deus, um Deus tremendo, um Deus invencível, um Deus poderoso, que nada se esconde dos seus olhos, um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Deus me conhece muito mais do que eu penso que me conheço. Deus conhece você, Deus conhece os seus defeitos,
mas Deus não abre mão de você. Ele o acompanha, Ele o assiste, Ele o sustenta, Ele nos sustenta para que nós voltemos aos caminhos do Senhor e andemos fazendo a sua vontade. Deus está querendo contar com você para testemunhar a sua família, para testemunhar a sua vizinhança, para testemunhar no seu trabalho, para testemunhar por onde você entra, por onde você sai, por onde você vai, por onde você vem. Deus quer usar a mim e a você para sermos a sua imagem, a sua semelhança, testemunha do poder, da existência dele, da grandeza dele e da proposta que ele tem para as demais pessoas, de um reencontro com ele, de uma entrega da vida nas mãos dele, para que sejam orientadas e conduzidas por ele. Nesta noite, querido irmão, querida irmã, você não está sozinho, mas o Deus que acompanha a mim e a você, ele tem um propósito. Ele quer que o nome dele seja honrado, glorificado e conhecido através de nós. A palavra de Deus diz que a ordem do Senhor, desde o começo da formação de um povo, para ser um povo testemunha do poder dele fiel aqui na terra, ele disse a Abraão: sê tu uma bênção. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a nos dispor, a nos tornarmos bênçãos, não para termos um holofote sobre nós, mas que o holofote da nossa existência seja projetada no poderoso nome de Deus, que é o Senhor de todas as coisas, a quem devemos tudo, devemos a nossa própria vida e a chance de podermos morar no céu com Ele. Então eu gostaria de conclamar a você que não fugisse mais da presença de Deus, que buscasse servir ao Senhor. Diga como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você pudesse dizer, como salmista, eu e a minha casa, como salmista, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Reconhecer como salmista que é importante que a minha casa, a minha família pertença ao Senhor, e que o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor será abençoado e feliz durante toda a sua jornada. Que nesta noite, eu e você, confrontados com a palavra do Salmo 139, nós venhamos a entender que nós somos alvos da misericórdia do Senhor, que Deus nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos usar, e nós precisamos reconhecer isso e não fugirmos da presença de Deus. É melhor andar na presença de Deus, sermos abençoados pelo Senhor e desfrutarmos das vitórias da nossa vida. O salmista conclui com essa expressão do livro dos Salmos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, que a tua palavra possa produzir algo extraordinário na nossa vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos quando fugimos da vontade do Senhor, de lermos a Tua palavra, de orarmos, de falarmos contigo, de darmos um testemunho do que o Senhor tem feito em nós e de mostrarmos a luz do Senhor brilhando em nossas vidas. Ó Deus, queremos andar na Tua presença. Nos perdoa pelos caminhos errados por onde andamos e faze-nos, ó Deus, que sejamos testemunhas da graça, da misericórdia, do perdão e do poder do Senhor em nossas vidas. Nos abençoa nesta noite e durante toda a nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus lhe levante para que você ande na presença do Senhor. Tenha uma boa noite e descanse no Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus por essa mensagem maravilhosa que acabamos de ouvir. Que Deus possa estar abençoando a vida do pastor Everaldo, dando a ele saúde, dando a ele cada dia mais força e que ele possa estar sendo guardado e protegido por Deus, ele e toda a sua família. E agradecemos também a todos que participaram desse culto, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, de toda a nossa igreja. Que Deus dê uma noite abençoadora para todos
e uma ótima semana para todos. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus.